caros alunos do 8º ano. Vamos para a correção da atividade da aula 3. Pronto, lá no aplicativo, no Google Sala de Aula, vocês viram as instruções da atividade, que vocês vão fazer a leitura, depois a interpretação textual com a atividade do livro. Vocês irão estudar a reportagem falada e transcrita. A reportagem falada está no link lá abaixo, uma reportagem de uma emissora filiada da Globo. O jornal é o Tem Notícias, que é sobre sítios arqueológicos, sítio arqueológico, né? Aí vocês viram o vídeo, depois vocês irão ler a mesma reportagem. Sítio arqueológico de mais de 11.000 anos é descoberto durante o estudo em São Miguel, que está na página 28 e 29. Depois de ler, vocês irão responder, no caso, a atividade da página 30, da primeira à terceira. Vocês já fizeram, a maioria já mandou, né? Quem não fez, mande o mais rápido. E a atividade vale 3 pontos. Lá no livro de vocês, tem a reportagem transcrita. Quem começa falando é a apresentadora que está no estúdio, Suelen Rosin. Depois entra Giuliano Tamura, que é o repórter, né? Isso, ele está em campo. Enquanto as fotografias vão passando e a reportagem, tem a narração dele. Aí lá no sítio arqueológico, ele conversa com Lucas de Paula Troncoso e Daniela Dionísio. Também ele conversa com o dono lá da usina, Silvio Nicoletti. Depois de vocês analisarem as falas, vocês vão para as questões. Primeira questão. Releia a fala da apresentadora do telejornal. Ela começa com essa fala. E o mais novo sítio arqueológico do Brasil foi descoberto na zona rural de São Manuel. Segundo os pesquisadores, os objetos encontrados foram feitos pelo homem há 11.000 anos. Então, esse é o trecho introdutório da fala da apresentadora. Tem aqui um lembrete no livro para vocês poderem resolver essas questões, que é sobre o lead, numa reportagem, numa notícia. O lead, que geralmente ocupa o primeiro parágrafo em notícias e reportagens, é o resumo do relato e responde a todas ou a algumas dessas perguntas. Então, o lead está sempre no início de textos, de notícias e reportagens, e ele tem um objetivo que você esclareça os primeiros pontos sobre a reportagem. O que aconteceu, quando, com quem, onde, por quê, como. A maioria dessas perguntas podem ser respondidas logo no primeiro parágrafo, que a gente chama de lead, numa notícia ou reportagem. Vamos lá para a letra A. Explique por que essa fala cumpre uma função semelhante à do lead, como em reportagens e notícias impressas. Aí eu coloquei já, resumidamente, as possíveis respostas, mas vocês não vão copiar do jeito que está aqui, vocês vão comparar com o que vocês fizeram e ver realmente se está coerente com o que vocês colocaram. Caso precise de complementar, vocês mudam e faz a adequação na atividade. Ok? Então vamos lá, primeira questão, a letra A. Então a apresentadora no lead lá, ela antecipou as informações principais. Não todas aquelas perguntas ela esclareceu, mas ela esclareceu o que aconteceu, onde e quando. Letra B. Observe novamente a imagem projetada em que ela fala o que é mostrado. Qual a função dessa imagem? Se você voltar lá no texto, enquanto ela fala, a imagem é mostrada lá no telão.
Então, o que é mostrado e qual a função dessa imagem? É o que pergunta na letra B. São mostradas imagens do sítio arqueológico que tem a função de introduzir o tema e captar a atenção do espectador. Ou seja, quando ela coloca aquela imagem, ela já está introduzindo o tema, ou seja, começando a mostrar o tema do que será retratado na reportagem. Com isso, ela já vai captar a atenção de quem está assistindo, né? Voltando, letra C. Em algumas notícias, o apresentador dialoga com o repórter que está no local dos fatos apresentados. A gente vê nos programas ao vivo direto, né? Que ele está no local, tem o link ao vivo e o apresentador conversa diretamente com o repórter colhendo informações. Mas nessa reportagem aqui, ó, por que isso não ocorre nas reportagens? Vamos lá. Porque, pessoal, notícia, ela é mais, ela é mais resumida. A reportagem, ela é mais abrangente, ela pega depoimento, ela tem relatos, o repórter vai em campo, investiga. Nesse caso, ao contrário das notícias, que costumam tratar de fatos do dia a dia e de maneira breve, muitas vezes, logo após o acontecimento, a reportagem é mais extensa e detalhada. Para isso, os repórteres reúnem mais material para ter uma conclusão sobre os dados reunidos. Em reportagens, normalmente não se faz entrada ao vivo. Eles geralmente não entram ao vivo quando tem uma reportagem, apenas exibe com o material que ele conseguiu coletar, né, as informações da sua investigação sobre aquele tema. Já a notícia não, quando acontece algo, o repórter entra ao vivo e aí sim conversa com o apresentador para relatar os fatos que estão ocorrendo naquele momento. Já a reportagem ela é mais ampla, ela investiga. Então analise aqui, ó, resumir nessas 5 linhas a resposta da letra C. Vamos agora para a segunda questão. Essa reportagem é constituída por várias vozes. Letra A. O que o repórter apresenta no primeiro bloco de fala? O que é que ele apresenta lá no primeiro bloco, na primeira fala dele? O repórter apresenta as informações iniciais sobre a descoberta, lá do sítio arqueológico, e ele vai detalhando o modo como ocorreram as escavações e o tipo de material que foi encontrado lá no sítio. B. Porque nesse contexto é importante ouvir o arqueólogo. Ou seja, por que ao investigar a descoberta desse sítio arqueológico é importante ouvir o arqueólogo? Letra B. Porque ele é um especialista e, portanto, dá credibilidade às informações apresentadas. Então, o repórter, colhendo o relato do arqueólogo, vai dar mais credibilidade. As pessoas vão acreditar mais naquelas informações. Afinal, ele é especialista em arqueologia, na descoberta de sítio arqueológico e estudo, né? C. Segundo esse arqueólogo, a descoberta pode ter impacto local, nacional ou mundial. Você vai lá e explica a sua resposta. Segundo a letra C, pode ter impacto mundial, porque pode alterar a teoria de como os humanos chegaram à América, não é isso? Pode ser até uma descoberta histórica. A fala da historiadora apresenta outra importância da descoberta. Qual seria? Letra D, a importância do sítio arqueológico como espaço para atividades educativas, ou seja, as escolas podem visitar o sítio e estudar essa descoberta científica. Letra E, a descoberta do sítio altera o uso que seria dado à parte do terreno da usina. O gerente se mostra contrariado com isso? Aí você justifica a resposta. Letra E, não. O gerente aponta a importância de o setor privado, no caso que é a usina,
cuidar daquilo que é de interesse público, né? Isso, o sítio arqueológico. Então ele não se incomodou, né? Voltando, F. Os entrevistados têm relações diferentes com o sítio arqueológico. Essa diversidade de interesses causa divergência, ou seja, cada um do entrevistado tinha um interesse diferente no sítio arqueológico. Aí o fato deles terem interesse diferente causa divergência? Letra F, segunda, não. Para cada um dos entrevistados, o sítio arqueológico cumpre uma função, e essas funções não são excludentes. Ou seja, cada um tem uma função e elas não se excluem, uma não está contra a outra. O dono da usina tem um interesse, o arqueólogo tem o seu interesse, né? E os visitantes vão ter o seu interesse, as escolas poderão ter outro tipo de interesse. G. Foi uma escolha da usina fazer o estudo da área antes de iniciar a plantação de cana-de-açúcar, que aquela área seria para o plantio da cana-de-açúcar. Foi uma escolha da usina? Não. Trata-se de um protocolo, isto é, de um sistema de normas que torna obrigatório esse estudo, ou seja, ela cumpriu um protocolo, uma regra, né, uma norma para a usina, no caso, explorar a terra para o plantio em larga escala. Vamos agora para a terceira questão. Observem agora a linguagem dos 4 falantes do texto. Letra A. As falas dos entrevistados contêm algumas marcas de oralidade. Marcas de oralidade são essas expressões em que a gente utiliza falando, mas na hora de escrever a gente não vai fazer uso, né? Tipo né, que eu acabei de usar, é uma delas. Terceira, aqui são sugestões, vocês vão pesquisar no texto. Tem o trecho lá, o mesmo do pelo Atlântico, né? Através do Atlântico, né? Vindas da África. Então, o uso do marcador de conversa, né? Ele é uma marca de oralidade. Você vê nesses trechos, 2 trechos da reportagem. E para nós é um bom exemplo de preservação, de cuidado, capital econômico. Então, nesse trecho, tem o alongamento da vogal enquanto procura uma forma satisfatória de continuar. Falta as palavras, aí para na vogal e reproduz ela com mais intensidade, tipo e o do, né? Letra B. Embora o repórter também esteja falando, não há marcas de formulação em seu texto. O que justifica essa ausência? Ou seja, não tem marcas de oralidade nas falas dele. O que justifica essa ausência? Então, letra B. Provavelmente as falas em off do repórter foram planejadas. Então, ali foi gravado, não é isso? Gravado e editado. E as falas que foram feitas no sítio também podem ter sido refeitas. Ele pode ter errado e regravado. Foi editado, pode ter sido cortado algo. Já dos entrevistados, mesmo que tenham sido programadas, geralmente eles avisam, né, o entrevistado. Mesmo que eles tenham tido um tempo para programar, é um ato de conversa, porque eles vão fazer as perguntas e eles irão responder de forma mais espontânea, né? Letra C. A linguagem empregada pelo arqueólogo e pela historiadora é técnica? Vocês vão explicar a resposta. Letra C. Nenhum deles empregou linguagem técnica. Foram usados termos comuns, acessíveis a todos. Então, mesmo o repórter que treinou sua fala primeiro, ele não usou uma linguagem técnica, né? Toda reportagem é acessível para quem vai ter acesso tanto na linguagem falada pela reportagem da TV,
ou pela reportagem escrita que vocês têm no livro, ok? E terminamos a correção. Vejam as respostas, revejam, modifiquem o que vocês acharem que não está correto e até a próxima aula.